Sabe aquela sensação de que, de repente, a internet inteira começou a falar do mesmo jeito? Sei perfeitamente. Parece que a gente abre um blog, um e-mail, um post qualquer e, tá lá, aquele tom. Meio polido demais, vagamente inspirador. Quase robótico. Exato. É um déjà vu que não acaba. Me dá uma impressão de estar andando num corredor de espelhos, sabe? Onde tudo é só um reflexo de outra coisa que também já era um reflexo. E o pior é que é um corredor de espelhos que reflete um original que na verdade nunca existiu. Essa sensação tem nome e sobrenome, né? É a inteligência artificial usada no piloto automático. E é justamente essa epidemia de mediocridade digital que a gente vai analisar hoje aqui no Deep Dive. Pois é. E para isso a gente está com um material fantástico em mãos. Um artigo super provocador do André Medeiros, da Advoco Brasil, que se chama Os Vícios Linguísticos das IAs. E a nossa missão aqui, então, é desconstruir esse jeitão da escrita de máquina. O que eu achei mais brilhante na abordagem do André Medeiros é que ele não cai naquela armadilha de demonizar a tecnologia. De forma alguma. O argumento dele é que a culpa, no fundo, não é do robô, é da nossa preguiça, da nossa falta de critério. A proposta é entender por que a IA muitas vezes soa como, sei lá, uma filosofia de botequim. Filosofia de botequim é ótimo. E mais importante, como a gente pode transformar ela numa aliada de verdade da inteligência humana. Exatamente. O ponto central do artigo, que eu acho que serve de norte para toda a discussão, é a ideia de que o futuro não vai ser automatizado. Ele vai ser curado por humanos. A nossa função muda. Então vamos mergulhar nisso. Vamos lá. Identificar esses vícios e, principalmente, ver como transformá-los. Certo. Começando pelo diagnóstico, então. O artigo é muito feliz em dizer que os textos de IA têm essa assinatura estilística que é, assim, inconfundível. Uma tentativa de soar profundo que, na verdade, só revela o contrário, né? Exato. E o primeiro ponto que ele levanta, com o nome genial, é o vocabulário etéreo. Vocabulário etéreo, o que seria isso? É o uso, assim, indiscriminado de palavras que parecem muito importantes, mas que no fundo não significam nada de concreto. Pensa em fascinante, essência, florescer, jornada. Inexplicável. Inexplicável, perfeito. São palavras que criam uma névoa, sabe? Dão um ar de importância, um peso filosófico, mas o texto é oco. É a famosa profundidade de Pires. Parece um gerador de frase de para-choque de caminhão, só que gourmetizado. A gente lê, tem aquela sensação de que deveria ser inteligente, mas o cérebro não se agarra a nenhuma ideia de verdade. Exatamente. Isso me leva direto para o segundo vício que o Medeiros aponta, que é a obsessão por clichês. É impressionante como a máquina ama um lugar comum. Ama. Ele cita uns exemplos clássicos, tipo, sua jornada estava apenas começando. Ou aquelas antíteses bem fracas, sabe? É no caos que encontramos a ordem. Nossa, sim. E o mais perigoso do clichê nem é a falta de originalidade. É que ele funciona como um anestésico para o cérebro. A gente está tão acostumado com essas frases que o cérebro simplesmente passa por cima. Ele escaneia, não lê, de verdade. Isso. É um ruído que se disfarça de informação. E aí vem a redundância, né? A repetição da mesma ideia com palavras diferentes, o uso daqueles conectores preguiçosos. Além disso, no entanto, em todo começo de parágrafo, fica uma estrutura super robótica. Mas aí eu te pergunto, essa homogeneização toda, esse empobrecimento da linguagem, é só um problema de estilo ou tem algo mais profundo por trás? Tem algo muito mais profundo. E é aqui que a análise do artigo fica, para mim, fascinante de verdade. Opa! Ele propõe uma distinção que é fundamental. A IA possui sabedoria, no sentido de ter acesso a um volume, assim, colossal de dados. De informação. Mas o que falta para ela, e talvez sempre vá faltar, é o entendimento. Entendimento. O entendimento é a nossa capacidade de processar criticamente, de conectar os pontos, de perceber nuance, contexto e, acima de tudo, de ter um compromisso com a verdade. Aí é dessa falta de entendimento que nascem as famosas alucinações, certo? Aquele momento em que a IA, com toda a confiança do mundo, inventa um fato, cita um livro que não existe.
Ou uma lei que nunca foi promulgada. Exatamente. É crucial a gente entender que o objetivo da IA não é ser precisa. O objetivo dela é ser plausível. Plausível, não precisa. Boa. Ela não está buscando a verdade, ela está buscando completar um padrão linguístico que pareça correto. O autor usa uma definição perfeita para ela, um grande autocompletador. Se para completar a frase de forma convincente ela precisar inventar um dado, ela vai fazer, sem hesitar. Ela não mente por maldade, então. Ela alucina por design, é da natureza dela. É do design dela. Perfeito. Isso é bem assustador. Mas além de inventar coisas, o artigo aponta uns riscos mais sutis, quase invisíveis. Um deles me chamou muito a atenção, que é o efeito Mateus no ambiente acadêmico. Sim. Perspectivas. O André Medeiros chega a chamar isso de violência epistêmica. É um termo bem forte. É um termo forte, mas é preciso. Pensa no impacto disso. A pesquisa depende da diversidade de pensamento, do debate. Se a nossa principal ferramenta de pesquisa começa a criar uma câmara de eco, onde só as ideias dominantes são amplificadas... A gente está matando a inovação no berço. Exatamente. É, de fato, uma violência contra o conhecimento, porque impede que novas ideias floresçam. E isso me faz pensar. Esse problema já não existia antes. Os algoritmos de busca, por exemplo, já não priorizavam as fontes mais populares? A IA só acelera isso ou ela cria algo novo? Olha, excelente pergunta. Eu diria que é uma aceleração exponencial. Exponencial. O buscador ainda te dá uma lista de opções. E o trabalho de escolher e sintetizar é seu. A IA generativa te entrega a síntese pronta. Ela tira uma camada de agência humana do processo. Ela não só prioriza, ela interpreta e reescreve a partir daquelas fontes, tornando o viés muito mais potente. E mais difícil de detectar. Muito mais. Fica claro que os riscos vão muito além de um texto mal escrito. O artigo também levanta outros dilemas éticos, especialmente para o público jurídico, que é o foco da Advoco Brasil. Sim, ele aponta 3 pontos de atenção que são cruciais. Primeiro, a integridade. A IA não pode ser autora de uma peça. O risco de plágio sutil ali é imenso. Entendi. Segundo, e esse é um alerta vermelho, a privacidade. Advogados que colocam dados sensíveis de clientes no ChatGPT, por exemplo, para resumir um caso, estão, na prática, vazando informação confidencial. Nossa. Em um cenário de LGPD, isso é uma bomba relógio, totalmente. E terceiro, a desigualdade. O acesso a ferramentas mais sofisticadas e o conhecimento para usar bem podem criar um abismo ainda maior entre grandes e pequenos escritórios, por exemplo. Olha, esse diagnóstico é um pouco desanimador, para ser sincera. Mas a parte que eu mais gostei do material é que ele não fica só na crítica, né? Ele dá um caminho. Exato. Ele nos dá um manual de como não cair nessas ciladas. Essa é a grande força do artigo. Ele oferece saídas práticas, certo? Isso. Ele dedica uma sessão inteira a um guia prático para curar o texto da IA. Por exemplo, vamos pegar o vício da repetição e redundância. A solução que ele propõe é simples e poderosa: atuar como arquiteto do texto. Arquiteto do texto. O que isso significa na prática? Significa parar de dar ordens vagas e começar a fornecer projetos detalhados. Pensa na diferença. Um prompt preguiçoso seria: escreva sobre os vícios da IA. E o resultado vai ser genérico, cheio de clichê. Exato. Agora, um prompt de arquiteto seria: haja como um especialista em comunicação. Quero um texto de 500 palavras sobre os perigos do vocabulário etéreo. Estrutura em 3 seções. 1. Definição do problema. 2. Impacto no leitor. 3. Dicas para evitar. Use um tom irônico. Proíbe expressamente as palavras fascinante, essência e jornada. Nossa, a diferença é brutal. É como pedir para um estagiário fazer um relatório versus dar um briefing completo. A qualidade da entrega depende da qualidade da demanda. Isso muda tudo. Muda o jogo completamente. E pro vocabulário etéreo, qual a saída? A orientação é buscar precisão, clareza, trocar as metáforas vagas por verbos de ação, por termos concretos. O artigo tem uma frase ótima, um recado direto para o público jurídico que eu adorei.
Qual? Não confunda uma petição com um sermão. Perfeito. Uma peça jurídica precisa de precisão, de fatos, de lógica, não de floreios que tentam emocionar sem informar nada. Isso vale para qualquer área, na verdade. Comunicação eficaz é clareza. E para o problema mais grave de todos, as alucinações. Existe um prompt mágico para resolver isso? Não. E essa é a lição mais importante do artigo. Para as alucinações, a solução é inescapável, o domínio humano sobre o assunto. O profissional tem que ser o supervisor, o especialista. O especialista, a IA pode ajudar a organizar ideias, a achar fontes, a redigir um rascunho. Mas a validação de cada fato, cada dado, cada citação é uma responsabilidade intransferível. A IA é assistente de pesquisa. O especialista é o detentor da verdade. Exatamente. Sabe, quando li essa parte sobre curadoria, minha primeira reação foi um pouco cínica. Pensei, então o trabalho do futuro é ser um editor de luxo para a máquina? Entendo. Mas a forma como o autor coloca sobre sermos os arquitetos, os estrategistas, isso muda completamente a perspectiva. Não é um trabalho menor, é um trabalho diferente, talvez até mais essencial. É a passagem do trabalho braçal para o intelectual. Em vez de gastar horas escrevendo um texto básico do zero, você usa esse tempo para pensar na estrutura, no argumento, na originalidade. A máquina faz o trabalho pesado, a gente faz o trabalho inteligente. Ela nos liberta para sermos mais estratégicos. Se usada corretamente, sim. Para a gente fechar a análise, o André Medeiros deixa umas frases, quase uns aforismos, que sintetizam essa nova relação. São daquelas que ficam ecoando na cabeça, sabe? Sim, são ótimas. A minha favorita, sem dúvida, é a que inspirou o título da nossa conversa. A IA é um estagiário onisciente que às vezes mente. É genial. Simplesmente genial. Captura com a perfeição. Onisciente, porque tem acesso a quase todo o conhecimento humano. Estagiário, porque não tem experiência de vida nem bom senso. Nem responsabilidade. E às vezes mente, porque, como a gente falou, não tem compromisso com a verdade. É a metáfora perfeita. É aquele estagiário brilhante que sabe tudo de física quântica, mas que pode te mandar entregar um documento no endereço errado porque alucinou o CEP. E ele vai te dar o CEP errado com uma convicção inabalável. Exato. Você precisa aproveitar o conhecimento, mas checar absolutamente tudo. Exatamente. E tem outra reflexão poderosa no artigo. Se seu livro pode ser escrito por uma IA, ele já nascerá morto. Essa é forte. É um recado direto sobre o valor da autenticidade. O que torna uma obra, um texto valioso, é a voz humana, a experiência vivida, o ponto de vista único, aquele tempero que nenhuma máquina replica. Se o seu trabalho é tão genérico que um algoritmo pode fazer, talvez o problema não seja o algoritmo. Pesado, mas necessário. E por fim, a frase que amarra tudo e aponta a direção, né? O futuro não será automatizado, será curado. Isso encapsula tudo. Não seremos substituídos, mas reposicionados. Deixamos de ser apenas executores para nos tornarmos curadores, editores, os estrategistas por trás da máquina. Então, resumindo as ideias centrais do artigo do André Medeiros, isso. Primeiro, precisamos desenvolver uma alfabetização em IA, aprender a identificar esses vícios estilísticos. Segundo, é vital entender a diferença entre a sabedoria de dados da máquina e o nosso entendimento crítico. E, por fim, assumir esse papel ativo de curadoria. Usando a IA como uma ferramenta de alavancagem e não como uma muleta. A tecnologia é a ferramenta, não a autora. A inteligência que realmente importa, que cria valor, continua sendo a nossa. Perfeito. E posso deixar uma reflexão final? Algo para a gente pensar depois? Claro! O artigo nos ensina, de forma muito competente, a corrigir os vícios da IA para que o texto dela soe mais humano, mais autêntico. Mas e se o próximo nível de maestria for o oposto? O oposto? Como assim? E se a grande habilidade do futuro for usar os defeitos da IA de forma criativa? Usar os defeitos a nosso favor. Pensa nisso. Em vez de lutar contra os clichês, que tal pedir para a IA gere uma lista com 100 clichês mais comuns sobre liderança? O resultado não é o seu texto final. É um mapa do que não fazer. É um mapa preciso de todos os caminhos que você deve evitar para ser original, ou
Usar as alucinações dela não como um erro, mas como um ponto de partida para a ficção, para o brainstorming. Para o pensamento lateral. Isso, talvez a verdadeira maestria não seja apenas fazer a IA falar como nós, mas usar a estranheza dela para expandir os limites da nossa própria criatividade.